Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Jonathan Fernandes, eu sou a Account Executive aqui na Prolog e hoje está aqui para ter mais um papo com mais uma pessoa, né, responsável e influente no segmento de transportes, que é o Diego Paludo. Diego, seja muito bem-vindo, quero que te apresente um pouco, explique para nós um pouco sobre a tua trajetória, a gente sabe que tem alguns anos aí, né, de mercado e de segmento de pneus, então te apresenta para nós. Obrigado, Jonathan, pelo convite, obrigado, Prolog. Cara, tem tanta história que acho que não cabe num podcast, tem que fazer uma trilha aí de vários, né? Bom, eu tenho 28 anos aí de experiência com pneus, eu sou filho de borracheiro, né? Nasci numa borracharia e me criei, você é um eterno borracheiro, né? Sempre borracheiro, nunca trabalhei com nada que não fosse relacionado a pneu. Então venho aí trilhando esse caminho aí, desde a borracharia até os palcos aí hoje dando treinamentos, mas são muitos anos aí de gestão de pneus, de alinhamento e por aí vai. Tem bastante rodagem já então nesse segmento aí. Olha, essa carcaça já rodou bastante, viu? Já deu para dar uma desgastada. O importante é não ter desgaste regular, né? Mantém alinhadinho ali que vai dar certo. Boa manutenção, né? Vai durar bastante. Cara, a ideia aqui do nosso papo hoje é conversar um pouco sobre as tendências, sobre o que vem acontecendo, sobre o mercado, futuro também, né, no segmento de pneus aí. E a gente percebeu que ao longo do ano 2024 a gente teve bastante coisa rolando. E eu queria uma percepção tua também, né? Do que aconteceu no ano 2024, o que mais chamou a tua atenção nesse segmento aí de gestão de pneus. 2024 está sendo, né? Não acabou ainda, faltam alguns dias. Um ano tenso, né, para o pneu de modo geral, porque o pneu ele impacta em toda a cadeia, né? Quando a gente pensa assim, ó, eu não tenho carro, eu não tenho caminhão, eu não sou impactado por pneu, é um engano, porque tudo que nos rodeia chega pelo transporte. O Brasil ele roda através do transporte, malha viária. Então, se você impacta no pneu, você impacta no preço do transporte e você impacta no custo da mercadoria final. Então, esse ano, eu acho que a principal fato aí foi a discussão do aumento das alíquotas de importação de pneu, que é claro que iria impactar no transporte, porque hoje 55% do mercado, né, vem do pneu importado. Então, quem é transportador sabe bem disso, né? Sabe da importância que você tem de ter várias marcas, modelos, para que você tenha custos diferentes e te dê aí uma maior opção de escolha. Então, você gostando ou não, né? Isso já é uma outra questão, mas impacta. Então, o transportador, de modo geral, tenho certeza que ele ficou tenso com essa decisão. Será que vai impactar? Será que não vai? Até que ponto a importação de pneu também segura o preço do pneu nacional? Então, quem iria pagar essa conta no final, né, ia ser o transportador, não tenha dúvidas disso. Para mim, esse foi o grande ponto de 2024 aí que gerou bastante discussão. É verdade. E a gente aqui na Prolog, nós falamos com transportadoras todos os dias. E ao mesmo tempo nós somos consumidores, né, de tudo. Tudo que é produto que chega à nossa mesa, chega à nossa casa, é derivado, grande parte aí do bem por transporte rodoviário em geral. E a gente vê realmente muitas transportadoras, o dono da transportadora fazendo conta lá, fazendo a matemática para tentar fechar as contas e compensar o preço do frete, compensar os custos operacionais. Você pensa que para produzir o grão, você tem o trator usa pneu. Para fazer a colheita da safra é caminhão, para levar até o beneficiamento é caminhão, para levar até o mercado é caminhão. O caminhão hoje é presente em todo esse ciclo, em toda essa cadeia. E aí eu imagino a cabeça do transportador, né? Ele não consegue aumentar o custo, o valor do frete, né? Hoje ele não consegue aumentar o seu frete para ter uma maior lucratividade. E os custos aumentam a cada dia e o tempo todo. Então a briga do transportador, sem dúvida nenhuma, é reduzir e conter custos para que no final ele consiga ter uma margem de lucro maior, né? Então falou em aumentar, seja diesel, seja pneu, seja financiamento de caminhão, obviamente que vai doer a cabeça dele, né? É verdade. E até relacionado a essa parte de custos, né, eu queria entender, porque um outro assunto que chamou muito a atenção esse ano foi a questão ali do... Recapagem dos pneus, Nossa. Exatamente. Proibição, né, da recapagem dos pneus. Nossa. Quando você pensa que tá ruim, pode piorar, né? Exatamente. Você pensa que tá ruim. Veja só, graças a Deus isso ainda não é uma lei, né? Isso é um projeto de lei, o que eu acho que totalmente incabível, totalmente fora da casinha, né? Mas, e tenho certeza que isso também não vai passar, não vai emplacar, porque impacta em muita coisa. Começa analisando pela cadeia de mão de obra.
Você tem hoje um mercado gigantesco que depende da reforma do pneu, falando do produtor da banda de rodagem, né, do fabricante da banda de rodagem, falando da cadeia de recapadoras e pessoas. Mas quando você olha para o transportador, que é o nosso cliente principal aqui, o quanto o transportador economiza com a reforma de pneus? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagina, eu tive acesso ao projeto de lei e me chama a atenção porque dava, se eu não me engano, 120 dias, coisa assim, 180 dias, para fazer a troca. Tu imagina uma transportadora com mais de 500 placas. Olha a quantidade de pneus que essa transportadora tem. São milhares de pneus. E você tem que, em 120 dias, tirar todos os pneus recapados, que costumam ser o maior percentual, para comprar pneu novo. Da onde vai sair esse caixa? Primeira pergunta. E segundo, da onde vai sair esses pneus? Não tem pneu no mercado para abastecer, né? Eu acho que quem fez a lei esqueceu que não tem tanta oferta assim quanto iria gerar essa demanda. Então é algo totalmente absurdo de todas as vias. Você fala de questão ecológica, um pneu recapado ele tem uma economia de matéria-prima absurda, litros de petróleo, de economia de energia para fazer. O impacto ambiental é gigantesco, impacto econômico, e aí você fala da questão do transportador ter ou não pneu disponível para ele. A gente teria aí boa parte da frota parada por falta de pneu. Então, chega a ser absurdo, né? Até porque o motivo que se deu a essa lei é algo também um pouco fora da realidade. O autor da lei, ele se baseou na quantidade de pneus que ele via estourado na beira da estrada. Mas quando a gente vê um pneu estourado na beira da estrada, a gente está vendo ali o resultado, alguma coisa que aconteceu, né? Mas você não está vendo o motivo. Por que aquele pneu estourou? Não é só o pneu recapado que estoura, pneu novo também estoura. Então, na maioria das vezes, foi uma má manutenção, um pneu que rodou vazio, um pneu que estava com excesso de carga, um pneu que estava com índice de velocidade, uma velocidade maior do que o índice, enfim, é uma série de coisas que você precisa analisar. E eu tenho certeza que essa análise não fazia parte dessa tomada de decisão. Então, é algo que chamou atenção por tamanho descabido disso, né? Não tem cabimento você olhar um pneu estourado e falar, tá aí, vou proibir a recapagem de pneus, vai resolver o problema. Não vai, né? E essa visão é uma visão bem interessante, porque eu estive agora há pouco viajando, visitando algumas operações no Paraná, e eu estava vindo de Cascavel, e eu passei por uma praça de pedágio e tinha uma montanha de banda mesmo, de pneus estourados, que o pessoal vai recolhendo na estrada, o pessoal da concessionária ali da rodovia. E quando tu olha aquilo ali, realmente é impressionante. Tu olha assim, cara, tem um problema aqui. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala com transportadoras maiores, que são transportadoras que já estão mais voltadas ali para ESG, para outras políticas de sustentabilidade, de preservação, a gente vê que nessas transportadoras é viável, só que é muito diferente do cenário da maioria das transportadoras no Brasil, né? A maioria das transportadoras não estão relacionadas, não tem um projeto de sustentabilidade, de poder controlar isso de uma forma mais prática, e também não vai receber esse subsídio por conta dessa economia e não vai ter essa diferença. Primeiro que assim, você vê uma pilha daquela de pneu, a pergunta é, quantos pneus daquela pilha são recapados? A gente não sabe, tem que ir analisar. Segundo, qual é o motivo daquele estouro? Também há uma série de infrações. Então, entenda que é um cálculo, é um acompanhamento técnico muito maior para você chegar à conclusão de que a culpa é do pneu recapado. E falando de manutenção, a gente tem hoje a grande maioria das transportadoras, eu não vou dizer todas, né, graças a Deus, mas a gente tem muita falha no processo de manutenção. Né? Tem muito caminhão andando com pneu vazio, porque não tem um processo de manutenção corretiva, nem preventiva. Você tem sobrepeso muito comum, né? Muito caminhão andando com sobrepeso. Aí você vai para as rodovias. Quantas rodovias estão em péssimo estado de conservação, o que também gera o estouro do pneu. Então, quando se fala de cultura de manutenção, cultura de gestão, a gente está muito longe ainda do que se imagina, né? Sendo que, imagina que o Brasil hoje é o terceiro maior consumidor de pneus no mundo. Está entre os maiores aí. Ou seja, a gente tem o maior número de frota viária, né? De dependência viária. Em número de caminhões não, os Estados Unidos tem uma frota absurdamente maior que a nossa,
mas quando você vê o tamanho da dependência do Brasil com o transporte rodoviário, a gente deveria estar pioneiro, né? Deveríamos ser os pioneiros em processos de manutenção, de gestão, e não é o que acontece. Além de, antes de dar uma ideia dessa, deveria haver todo um estudo, né, então mais complexo, e também, além desse estudo, todo um processo de preservação das rodovias e também de fiscalização dessa frota que trafega nessas rodovias. Né? Exatamente, você pensar que você deveria fiscalizar o excesso de carga, o excesso de peso, o excesso de velocidade, as condições das estradas, para depois você, não, beleza, agora o culpado é o pneu recapado. Isso né? sem falar da temperatura, que aqui no Brasil é diferente de outros países, né? Então tu pode estar trafegando em uma região muito mais quente que é inevitável. O pneu ele vai desgastar mais rápido e pode ter a tendência também de estourar com uma... E eu confesso que também foi um dos pontos que chamou atenção nesse ano, né? Depois daquela briga toda para aumenta, não aumenta imposto, aí no final vem um projeto de lei desse, foi para fechar com chave de ouro 2024, né? Cara, e com relação a 2025, tu tem alguma ideia, assim, o que tu estima de tendências e do que pode acontecer no mercado de gestão de pneus, gestão de frotas em geral, né? Olha, vai ser o ano do foco nos centavos. Esses dias eu estava vendo um conteúdo do Flávio Batista, inclusive aqui com a Prolog, onde ele fala da importância de calcular minutos, né? Que você não calcula mais dias parados e não calcula mais horas, você calcula minutos. E no pneu você calcula centavos, fração de centavos, né? A gente fala de 0,0020 centavos. Então, com o constante aumento do pneu, porque é uma coisa que aumenta cada 2, 3 meses você tem um novo aumento de custos. Cuidar dos centavos é cada vez mais importante. Então, vai ser um ano onde a atenção com o custo por quilômetro rodado vai ser crucial para manter a saúde financeira da empresa. Desde a compra do pneu, processo de manutenção, descarte, gestão do pneu, tenho certeza que quem não estiver atento a esses detalhes vai sofrer muito. Então, Jonathan, eu acho que se o pneu pudesse falar, ele fala, mas não no vocabulário que a gente conhece, né? Ele olharia para o gestor da frota e ia falar assim, ó, eu sei o que você fez no verão passado. Por quê? Porque quando a gente chega numa frota, a gente sempre escuta as mesmas frases. Eu não ando com sobrepeso, eu calibro toda semana, meu caminhão só anda 80 por hora, e por aí vai, né? Mas essas três eu acho que são os que mais você ouve. Aí você vai para a sucata, você vê. Pneu que rodou vazio. Né? Sinais visíveis para quem é técnico em pneus, ou para quem entende um pouquinho de pneu, sabe que um pneu que roda vazio, ele tem marcas na estrutura que são muito visíveis, né? Liner. Então, a primeira coisa que você vê num pneu é que ele rodou vazio. Tanto no liner interno quanto marcas de calejamento, a gente fala ali o calo, né? Na base do talão. Aquilo ali entrega. Você vê pneu que rodou com sobrecarga. Por conta do talão também está amassado ou irregular. Você vê pneus que andaram com excesso de velocidade. Então tudo aquilo que você ouviu até aqui, né, não ando com sobrecarga, calibre o pneu, não passo de 80, a sucata desmente. Né? O pneu ele entrega para você ali tudo isso. Por isso que o Eldorado, né, da frota, o caminho do ouro da frota é a sucata. Se eu pudesse, antes de conversar com o dono da frota, eu olhar a sucata, olha, iria ajudar bastante. Porque você vai lá e você vê, por exemplo, um problema relacionado a um pneu que não acontece só com aquela marca. Acontece com todas as outras. Então, aquilo demonstra que é um problema da operação. Há um problema na operação que precisa ser sanado porque está gerando um ralo da lucratividade da frota. Então, na minha opinião, a sucata ela deveria ser cuidada tanto quanto é cuidado de um pneu novo. A frota não poderia fazer um descarte de um pneu, mandar ele para um fim ecologicamente correto aí, que é reciclagem, enfim, sem antes ter um laudo. Então fica uma dica para você que é gestor de frotas. Se você quer ter ações estratégicas de verdade, olha para a sucata. Você na sucata percebe que precisa treinar seus motoristas, você percebe que precisa mudar seu ferramental. Eu até tenho uma passagem aí da minha história de
de pneus que, analisando uma sucata de uma frota uma vez, eu percebi que tinha muita avaria de talão, muita avaria de montagem. Só que a matriz da empresa tinha um maquinário mais moderno do momento ali. Então, como que você tem o melhor maquinário na matriz e tem tanto pneu com avaria de talão? Através dessa informação que não aparecia até então, a gente descobriu que nas filiais, por falta de treinamento do pessoal da filial, eles não usavam o maquinário. Eles desmontavam na marreta, na picareta mesmo, né? Não sabiam usar a máquina, então a máquina ficou de escanteio e eles desmontavam e montavam com a espátula, a picareta, e aquilo avariava o talão. Então, se a gente não tivesse feito uma análise de sucata, a gente nunca ia perceber aquilo ia continuar descartando pneus irregulares. E aquilo me mostrou o quanto é importante cuidar da sucata. E às vezes você chega numa empresa e a sucata está justamente lá abandonada, sabe? Ninguém dá atenção para ela. E aí eu penso, será que o transportador, será que o gestor de frota tem noção de qual é a importância de olhar para aquilo? Eu confesso que eu já cheguei em algumas operações e vi pneu chorando, né? E literalmente, é quase como se tu fosse colocar a comida que tu acabou de fazer agora no almoço, sobrou, tu já vai colocar ela fora, sabe? Tu não vai nem pensar um pouquinho sobre como reaproveitar, o que que dá para economizar, ou de repente na próxima vez fazer menos, né? Ou fazer melhor ali, produzir melhor. E muito disso eu acho que vai da gestão também, né? Porque a sucata você consegue ter informações do tipo, será que eu estou comprando o pneu certo? Será que eu estou usando da forma correta? A minha manutenção está em dia, está boa? Será que eu estou reformando no local correto e da forma correta? Será que eu devo continuar reformando, fazendo primeira, segunda ou até terceira reforma? Quanto eu estou jogando fora? Quanto eu estou perdendo? Nossa, é um mundo de informação que pode mudar a história da frota. Pode mudar a história da frota. Então, se eu fosse hoje assumir um cargo de gestão de frota de pneus, a primeira coisa, mas sem dúvida nenhuma, tá? A primeira coisa que eu faria era cuidar da sucata e analisar todos os pneus antes deles irem embora da frota. Não tenha dúvida disso. Vai te entregar, garanto que o ouro aí, né? Do que realmente aconteceu, como foi comprado, como foi utilizado, Exato. gerenciado e descartado. É o ciclo todo, né? Da compra ao descarte. Exato. Cara, e a gente sabe que na teoria a prática é diferente, né? Então eu queria entender também contigo aí, que ao longo desses mais de 27 anos de experiência aí, o que tu vê, assim, que tu já viu nas operações, que é aquilo que todo mundo diz que faz, mas na verdade lá na ponta não faz, né? Tu vai lá no escritório, a pessoa fala, não, porque eu faço isso, faço aquilo. E aí quando tu vai pro pátio, tu entende que a realidade é diferente. Olha, tem uma lista aí, tá? Primeira delas, calibrar. Não, meus caminhões andam calibrados, né? Calibro toda semana, é a primeira mentira. Que quando você vai lá ver, não calibra, ou calibro de fora, não calibro de dentro, porque não tem um alongador, não dá acesso. Então, calibrar eu acho que é a mais frequente. E outra que também a gente ouve muito eu calculo o CPK. Né? Eu confesso para você que tem muita gente que sabe o que é, mas não sabe fazer o CPK. Eu até brinco com alguns vendedores, né? Que eu falo assim, ó, o vendedor não sabe calcular. E o frotista também não sabe calcular. Só que quando um pergunta para o outro, todos eles falam que faz. Mas aí no seu interno, está rezando para o outro não perguntar como é que faz. Porque não sabe fazer. Então eu vou na frota e falo assim, olha, você escolhe pneu por CPK? Sim. E aí ele fica aqui arriscando. Só que se eu perguntar para ele assim, ó, como é que é a conta do CPK? Ele não sabe. Se eu falar assim, beleza, eu vou no pátio, vou pegar um caminhão aleatório, vou pegar um número de fogo e você me traz aqui o histórico do CPK? Ah, mas esse aí perdeu, ou é que a gente começou do zero. Cara, esse começou do zero. Não, a gente começou agora, eu troquei o rapaz lá e a gente começou do zero. Amigo. Ou por coincidência, aquele ali que está no pátio aquele dia, aquele caminhão que está ali, não, mas esse daí é o reserva, que a gente não, sempre tem um não porquê. gerencia assim. Pensa só, o cara tem uma frota aí de 50 caminhões, ele tem mais de 1000 pneus aí, tá? E aí ele começa do zero. Quanto que ele já perdeu em dinheiro para trás? Né? Então esse começou do zero, não, é daqui para frente que eu vou cuidar. Então, acho que o que eu mais ouço falar é esses dois.
compro por CPK ou acompanho CPK e calibro toda semana. Amigo, na prática a teoria é outra. Cara, a gente falou de vários assuntos aí, né, sobre o que aconteceu, tendências e o que pode mudar aí, o que pode vir, né, para 2025. E um ponto que eu queria entender também contigo, que normalmente o pessoal nos pergunta nas redes sociais e pergunta para a Prolog em geral, qual seria o momento ideal assim para retirar um pneu da operação? Essa é uma pergunta, eu vejo muito isso, também me fazem essa pergunta em todo local que eu vou. E é complexo até de você explicar isso. Porque, entenda assim, ó, cada frota ela tem um nível de severidade na operação. Né? Se você pegar, por exemplo, um caminhão de coleta de lixo urbano, ele é muito severo. Ele anda o dia inteiro na cidade, aquece, final do dia ele vai no aterro, onde o terreno é totalmente acidentado. E normalmente uma transportadora de coleta de lixo urbano, ela faz em torno de 30 mil quilômetros com pneu. Se você comparar com o transporte rodoviário, que passa de 200, você já vê o tamanho do abismo entre as duas operações. Transporte urbano de passageiros também, né? Tem frotas que fazem 60, 90 mil. Então, cada tipo de operação tem um nível de severidade diferente. Se eu pegar um caminhão rodoviário que anda em estrada pavimentada, boa, e eu recapar esse pneu, primeira reforma dele liso, né, com uma banda baixa, uma banda direcional, permite que eu consiga retirar esse pneu lá próximo dos 2 milímetros. Nunca menos de 1,6, porque a lei, né, define 1,6. Mas nesse nível de severidade baixo, eu posso tirar o pneu com 2 milímetros, certo? Se nessa mesma frota rodoviária eu quiser recapar borrachudo, eu já tenho que pensar que eu preciso manter a carcaça íntegra. Então talvez eu tenha que tirar com 4. Até porque um pneu de tração com 4 milímetros começa a patinar. Então ele já é sinal de que 5 milímetros a 6 milímetros ele vai retirar para reformar. Se eu for lá para aquela frota de caminhão de coleta de lixo de alto nível de severidade, eu nunca vou conseguir tirar um pneu com 4 milímetros. Porque ele vai estar com o arame aparecendo, muita avaria acidental. Eu já vi frota tirar com 7, com 8. Mineração tira com 10 milímetros. Claro, o pneu vem com 30, mas ele tira com 10. Então é difícil você falar um número exato de milímetros. Tem que analisar o grau de severidade da tua frota, da tua operação. Tem que olhar a sucata, né? Porque se você tem pneu sucateado com muito conserto interno, é sinal de que tem muita avaria acidental durante a primeira vida. Talvez está rodando demais. Então são muitas variáveis. Mas como o pessoal gosta muito de número, eu sempre falo assim, ó, rodoviário pavimentado, de 2 milímetros no mínimo, 4, 5 milímetros para borrachudo. Frotas de terreno misto, é de 4 para cima. Então veja o quanto é complexo, né? Você cravar um número. Vai muito de acordo com o nível de severidade. Quem não recapa? Tem gente que usa lá e vende a carcaça. Você acha que ele está preocupado com a carcaça? Não, ele vai deixar rodar até o máximo possível. Então, nota que é complicado ter um número expressivo, assim, cravado para isso. Entendi. Cara, e é impressionante, assim, a variedade de tipos de operações, de tipos de pneus, de marca, modelo, e tudo isso pode... Temperatura, severidade de uso, né? Imagina que se eu pegar um pneu barato, né, um pneu aí de qualidade baixa, eu preciso retirar com mais borracha do que eu tiraria um pneu premium, que tem aí uma estrutura mais robusta. Então até nisso vai interferir. Né? No mesmo caminhão, na mesma operação, um pneu de baixa qualidade, um pneu premium, um eu vou tirar com mais borracha, outros não. Então vai muito da operação, vai muito do dia a dia. Aí vem a importância de você ter controle, de você ter gestão, de você ter manutenção preventiva, de você olhar o pneu, que a gente chama de análise de pneus em uso, né? Porque você tem que avaliar. Às vezes você manda um caminhão fazer uma viagem longa e o pneu está próximo da retirada e não dá tempo. Quando ele voltar, está no arame. E aí? Perdeu a carcaça. É aquela famosa, faz mais uma viagem. Vai nessa e volta, vamos ver como é que voltou. Vai mais uma, perdeu. Bom, Paludo, e a gente acompanha também as tuas redes sociais, aí eu vi lá no LinkedIn, inclusive, uma postagem lá desde 2004, né, na época que tu tinha cabelo ainda, quando trabalhava lá na Dalsoc,
E se tu pudesse, por exemplo, dar uma dica para aquele paludo lá de 2004, sabe? Dar uma orientação, cara, vai por esse caminho aqui, o que que tu diria para ele? Nossa, cara, se eu pudesse falar com aquele paludo. Mas assim, ó, eu acho que aquele paludo ele fez muito bem o que eu falaria para ele fazer hoje, que seria aproveitar todas as oportunidades de aprendizado, tá? E é o que eu digo hoje para quem está iniciando na gestão de frota, você que ganhou aí uma oportunidade para trabalhar nisso, na gestão de frota. É um universo que vai te dar muita oportunidade no futuro, tá? Então você se dedicar a aprender sobre pneu, sabe? Você ir lá, entender como é que é uma análise de sucata, entender como o pneu é construído, oportunidades de aprendizado e que às vezes elas estão no meio de uma sucata que ninguém quer fazer. Ninguém gosta de analisar sucata no sol, né? Então se você é um gestor de frota, teve essa oportunidade agora, entenda que aquilo é uma oportunidade única, às vezes, que você tem de aprender com alguém que tem muita experiência, que está lá analisando um pneu. E foi assim que o Paludo aprendeu. Né? Foi fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Né? Analisar um pneu, ajudar na análise do pneu. Então, quanto mais você aproveita essas oportunidades aí, lá no futuro você vai ver que elas vão te ajudar a ter mais conhecimento, mais propriedade, autoridade. Né? E eu vejo que falta muito isso no gestor de frota hoje. Ele quer trabalhar numa salinha com ar-condicionado, né? Ele não quer ir lá botar a mão no pneu, e aí falta autoridade. Então, eu acho que o que eu falaria para o Paludo ele já fez. Aproveite as oportunidades. Então eu falaria para você que está começando agora na gestão aí, aproveite as oportunidades. Porque elas passam, né? Se perder, o tempo passa também. Passa. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas como que você tem tanto conhecimento? Porque eu não perdi as oportunidades. Né? Quando ninguém queria fazer, o Paludo foi lá fazer. E aí eu tive a oportunidade de aprender com mestres aí do pneu que me ensinaram coisas incríveis. Então, aproveita oportunidades. Muito bom mesmo. Cara, te agradeço, vou caminhando aqui já para o final, nosso bate-papo aí foi muito esclarecedor, assim, né, sobre o mundo de pneus, o mundo de frota em geral. A gente consegue ter um panorama bem grande de que muita coisa é realmente necessário a gestão e acompanhamento, né, periódico, para que daí sim tu consiga definir o rumo ali de como que tu vai atuar com o pneu, qual que tu vai comprar, ou quando vai comprar, ou por quê também, né, e como que vai ser aplicado esse pneu na tua operação e como que ele vai, o que ele vai entregar de retorno, né, efetivamente, porque a gente sabe que o gasto é bem alto. Então... Olha, eu por mim ficava batendo papo aqui por horas e horas, são muitas histórias aí e o meu propósito ele tem sido há muitos anos de compartilhar conhecimento, né? São mais de 28 anos de história e eu vejo esse propósito na Prolog de empoderar o gestor de frota. Então, se você tem alguém de um lado que quer empoderar o gestor e tem o outro que quer compartilhar o conhecimento, o casamento é bem-vindo. E a gente vem tentando criar material aí porque são muitas variáveis, são inúmeras variáveis aí que podem levar ao sucesso ou ao fracasso na gestão de frota. Então, entender a particularidade de cada operação é de extrema importância. Verdade. Inclusive, para quem quiser e tem interesse em melhorar, qualificar ainda mais esse processo de gestão de pneus, nós temos uma solução específica para isso e consegue dar toda essa análise qualificada para a gestão de pneus também. E quem ainda não tem a possibilidade de colocar uma solução tecnológica como essa para rodar, acompanhe nossos conteúdos aí, consuma bastante o nosso conteúdo, nosso curso de gestão de pneus, que inclusive é com o Paludo, dá um esclarecimento completo assim sobre desde a produção, a aplicação, usabilidade do pneu, então dá muito esclarecimento, muito mais inclusive do que a gente conseguiu ter aqui. E cara, por hoje te agradeço mesmo aí pela atenção, pela dedicação nesse meio aí de transportes e meio de gestão de pneus, que a gente sabe que é um segmento bem carente disso e que por conta, né, da necessidade realmente faz muito sentido a gente agregar resultado e realmente empoderar, que esse é o objetivo principal da Prolog, é realmente isso, é empoderar o gestor de frota para daí sim, efetivamente, gerar economia lá, né? E quem sabe, gerando essas economias, a gente consiga também gerar um pouco de retorno, né, para a população em geral, conseguindo economizar nas frentes de frete, otimizando outras possibilidades. Obrigado, Prolog, obrigado pela oportunidade e para você que nos segue aí, a gente tem muito material aí, tá fazendo uma parceria muito bacana. Fique ligado que você não perde, você só ganha com a gente aqui, tá bom? Obrigado, Jonathan. Valeu, Paludo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.